Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1188 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1188 com 5 duplos. Primeiro jogo São Paulo e Libertad. O São Paulo está em primeiro colocado e o Libertad está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do São Paulo, nenhum empate e nenhuma vitória do Libertad. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Libertad nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo, seco, coluna 1. Segundo jogo, Grêmio e Godoy Cruz. O Grêmio está em segundo colocado e o Godoy Cruz está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Grêmio, 1 empate e nenhuma vitória do Godoy Cruz. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Godoy Cruz nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Grêmio, seco, coluna 1. Terceiro jogo Clube Union Santa Fé e Muxuc Runa. O Clube Union Santa Fé está em terceiro colocado e o Muxuc Runa está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Clube Union Santa Fé, nenhum empate e 1 vitória do Muxuc Runa. Já nos últimos 5 jogos do Clube Union Santa Fé nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Muxuc Runa nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e Muxuc Runa, duplo fechado. Quarto jogo Lanús e Vasco da Gama. O Lanús está em primeiro colocado e o Vasco da Gama está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Lanús, 2 empates e 1 vitória do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Lanús nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Lanús, seco, coluna 1. Quinto jogo Remo e Vila Nova. O Remo está em terceiro colocado e o Vila Nova está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Remo, 3 empates e 4 vitórias do Vila Nova. Já nos últimos 5 jogos do Remo nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Remo e empate, duplo fechado. Sexto jogo Fluminense e União Espanhola. O Fluminense está em terceiro colocado e o União Espanhola está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Fluminense, 1 empate e nenhuma vitória do União Espanhola. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o União Espanhola nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fluminense, seco, coluna 1. Sétimo jogo Vélez Sarsfield e San Antônio Bulu-Bulu. O Vélez Sarsfield está em primeiro colocado e o San Antônio Bulu-Bulu está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Vélez Sarsfield, nenhum empate e 1 vitória do San Antônio Bulu-Bulu. Já nos últimos 5 jogos do Vélez Sarsfield nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o San Antônio Bulu-Bulu nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vélez Sarsfield, seco, coluna 1. Oitavo jogo Atlético Nacional e Bahia.
O Atlético Nacional está em segundo colocado e o Bahia está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Atlético Nacional, um empate e uma vitória do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Nacional nós temos 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Nacional, seco, coluna 1. Nono jogo, América e Paysandu. O América está em 10º colocado e o Paysandu está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do América, nenhum empate, 4 vitórias do Paysandu. Já nos últimos 5 jogos do América nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de América, seco, coluna 1. 10º jogo, Cruzeiro e Palestino. O Cruzeiro está em 4º colocado e o Palestino está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Cruzeiro, nenhum empate e uma vitória do Palestino. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Palestino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate Palestino, duplo fechado. 11º jogo, Racing e Colo-Colo. O Racing está em primeiro colocado e o Colo-Colo está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Racing, um empate e nenhuma vitória do Colo-Colo. Já nos últimos 5 jogos do Racing nós temos 4 vitórias e um empate. Já o Colo-Colo nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Racing, seco, coluna 1. 12º jogo, Universitário e Barcelona. O Universitário está em 4º colocado e o Barcelona está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Universitário, nenhum empate e 2 vitórias do Barcelona. Já nos últimos 5 jogos do Universitário nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Barcelona nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Universitário e Barcelona duplo aberto. 13º jogo, Botafogo e Estudiantes. O Botafogo está em 3º colocado e o Estudiantes está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Botafogo, nenhum empate e 2 vitórias do Estudiantes. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Estudiantes nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Botafogo, seco, coluna 1. 14º jogo, América de Cali e Huracan. O América de Cali está em 2º colocado e o Huracan está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do América de Cali, um empate e nenhuma vitória do Huracan. Já nos últimos 5 jogos do América de Cali nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Huracan nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de América de Cali e empate, duplo fechado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.